Então, eu acho que eu já encontrei a fluência no inglês, mas eu ainda tenho muita dificuldade das palavras que terminam com ED. Por mais que eu sei que tem que soar com T, eu ainda sinto muita dificuldade de conseguir pronunciar corretamente. Eu não sei se existe algum exercício, alguma coisa que eu pudesse fazer pra melhorar isso, se você indica alguma coisa, porque eu realmente não sei mais como melhorar essa parte, sabe? Vamos lá. O ED, ele na verdade vai ter três sons. Ele pode ter três diferentes sons e não um só. Porque eu vi que você falou o som do T. O som do T é um dos sons que o ED pode ter. O ED pode ter som de D, de dado, T, de teacher, falei agora em inglês, ou id. Então, o primeiro caso é o som de T. Se o verbo termina com um som não vozeado, por exemplo, eu vou falar o verbo watch. Watch. Coloca a Ah, mão da ok. sua garganta e fala watch. 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 Não Você não vibra. sente vibrar no final. O importante é o Uhum, final, tá? Não uhum. vibra. Se não vibra, então esse ED vai ter som de T. Na verdade, vai ter Hum, som de T. Então é watched. tá. Repete? Watched. Watched. Isso. O verbo wash, de lavar, wash, não Wash. produz também. Então é Não, tá. washed. 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 Good. Muito bem. Agora, se eu tenho um verbo que termina com som vozeado, ou seja, vai fazer a vibração na garganta, aí a minha pronúncia do ED vai ser de D. Só o som de D. Então, um exemplo, call, de ligar. Ó, faz aí na garganta. Uhum. Call. Call. Não Yeah. sente a Aham. vibração? Então, o Aham. ED vai ter som de D. Então, é called. Ok. Cold. Called. Very good. E não cult. Não tem som de T, mas tem som de D. Called. Caraca, Agora, se esse. você tem um verbo que termina com D ou com T, aí não vai ser bem específico, tá? Por exemplo, o verbo decide. Ele termina com som de D. Uhum. Aí você não vê se é vozeado, não vozeado. Não vê. Se ele termina com som de D ou T, que são, na verdade, os sons que a gente viu antes, lembra? T ou D. Aí não vai dar para você Aham. repetir o mesmo som. Por isso que ele é bem específico. Então, se ele termina com som de D ou T, aí você vai fazer id. Ou seja, você vai incluir uma sílaba. Id. Então, por exemplo, decide vira decided. Id, Aham. id. É um som Decided. mais puxado pro I. Decided. Ou Decide. need termina com um som de D. Aí eu Aham. falo needed. No caso, em inglês americano, se for inglês britânico, needed. Aí você faz o needed. É como se tivesse uma sílaba a mais. Tá? Tá. Então, tem basicamente essas três regras. Terminou sem vibração na garganta, som de T. Terminou com vibração na garganta, som de D. Terminou com som de D ou T, id. Essa é basicamente a Tá. regrinha. Eu sei que no começo, para você ir falando, você vai ter que ficar parando para pensar, muitas vezes. Mas É. depois pega no tranco, você meio que se acostuma a falar o verbo daquele jeito, então não existe mais regra. O verbo é daquele jeito. Tipo, eu não consigo Aham. pensar em falar decided de uma outra forma. Eu não penso na Uhum. regra, eu só falo decided. I decided Uhum. to do that. Uhum. Ok?